Olá, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tá inscrito no nosso canal? Muito obrigado. Não tá inscrito? Vai, já sabe, vai, se inscreve, ativa o sino, comenta, assina lá, diz tua opinião, compartilha, dá like. Olha, esse canal não é nada, a gente tá muito feliz com o crescimento dele e esse crescimento está sendo agregado por sua presença, por sua inscrição. Você é único e é muito especial. Você é especial e hoje falaremos sobre respostas. Existem perguntas na sua vida que não tem resposta? Infelizmente na minha também, na de todo mundo. Existem questionamentos, dúvidas que a gente pede para até o último dia da vida ter a resposta. E vamos falar sobre resposta. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, vamos viajar agora para o ano de 1971. Pamela Jackson e Cheryl Miller, duas adolescentes de 17 anos que estavam animadas porque iam para uma festa. Lembra que a gente não está nos anos 2000, na década de 80, 90, a gente está no começo dos anos 70, 1971. Mas como boas adolescentes de 17 anos, as duas tinham 17 anos, com a independência que tinham, né? Afinal, a Pamela já tinha carro, a Cheryl estava com a Pamela. Vamos para a festa, sim. A festa aconteceria no final do dia, no entardecer. Lembrando que esse caso que a gente está comentando agora, esse caso é muito falado, é muito badalado. Na época que aconteceu, o país parou. Aconteceu nas cidades, aquelas cidadelas da área rural da Dakota do Sul. Na época que aconteceu esse fato, parou, as pessoas paravam. E houve sim um fantasma que pairou naquelas cabeças, nas pessoas, o que havera de ter acontecido com Pamela e Cheryl. Mas antes de falarmos sobre o desaparecimento da Pamela e da Cheryl, vamos falar o seguinte: a Cheryl precisou ir na casa da avó. Tava combinado, as duas iam pra festa, ok. Mas antes, vamos passar na casa de vó, que volta um pouco do dói. Foram na casa da avó da Cheryl, as duas chegaram na casa da avó, passaram um tempinho com a avó, tomaram um cafezinho, um chazinho, um biscoitinho e foram animadas pra festa. No caminho da festa, encontraram com mais dois amigos. Flertaram, conversaram um pouco, trocaram ideia. E todo mundo vai pra festa, que legal. Os meninos seguiram no carro deles na frente e as meninas no carro delas atrás. E era um caminho que não havia desvio. Eram esses caminhos que a gente vê muito em filme, caminho bucólico, bem interessante. Então passava por pedregulhos, estrada de terra, muito matinho, muitas árvores. E os meninos sempre acompanhando pelo retrovisor as meninas no carro de trás. E ia se aproximando do local da festa, muito perto da festa, muito perto. E eles olharam pelo retrovisor mais uma vez e não viu mais o carro das meninas. Havia simplesmente desaparecido. E eles ficaram naquele receio que haveria de ter acontecido com as meninas, mas a euforia era grande para a festa e seguiram o caminho e foram para a festa. Chegaram na festa, curtiram a festa, se divertiram, basicamente esqueceram da Pamela e da Cheryl. Todo mundo acabou a festa, foi para casa. No outro dia havia na cidade uma áurea de medo e de preocupação, porque as meninas não haviam chegado na festa e não haviam voltado para casa. A família, por imediato, procurou a polícia. As famílias procuraram a polícia disse que vamos começar a investigar. E os meninos foram os primeiros suspeitos, porque foram os últimos que tiveram com Cheryl Miller e com a Pamela Jackson. Queridos, os meninos falaram a verdade. Eles falaram, olha, contou novamente a história, a gente encontrou com as meninas, encontramos com as meninas e as meninas estavam junto com a gente e elas estavam animadas para a festa como a gente estava e vinha atrás. Só que o carro sumiu. Mas como sumiu? A polícia averiguou, o carro tinha ido só numa direção. Não tinha como, pela perícia que foi feita pela investigação, não tinha como o carro ter dado um desvio. Não tem como o carro ter dado um desvio. E as pessoas da cidade começaram a colocar dúvida nas palavras daqueles meninos. Muito chato quando a gente fala a verdade, quando a gente afirma, ratifica uma história, diz, não foi isso, foi dessa forma que eu tô falando, e as pessoas ficam te pondo dúvida, te pondo interrogações, quando o seu ponto final é verídico. Aqueles meninos, por mais que eles tinham a mesma idade da Pamela e da Cheryl, mas por ser 16, 17 anos, a dúvida pairava e a polícia ficou no pé deles.
Com o passar de 10 anos, a polícia começou a esfriar o caso de Cherry e Pamela. É cíclico, a gente sabe que é cíclico. O mundo não para, os casos não param. Todo tipo de crime, todo tipo de ocorrência não para. E a polícia começou a meio que a esfriar no caso do Pamela e Cherry, mas a família não. A família continuou investigando, voluntários continuaram procurando. Rapaz, era um caminho curto do caminho da casa da avó, onde ela encontrou com os meninos, até o local da festa, o que a Vera de ter ocorrido, acontecido com a Pamela e com a Cherry. 15 anos se passaram e a família estava preocupada porque o caso estava a ponto de ser arquivado. E sim, 20 anos depois, a polícia não estava mais interessada nesse caso. A polícia estava preocupada, focada em novos casos. As ocorrências não param, o mundo gira. Apareceu um suspeito. Sim. Um homem condenado, vê só, David Licken, condenado a 200 anos, por todo tipo, toda espécie de crime e de maldade que havia feito, estava solto. Na época do desaparecimento da Cherry Miller e da Pamela Jackson, ele estava solto. E perto, ali, onde as meninas desapareceram. Ele morava numa fazenda, ali próxima, e a polícia, quando descobriu que ele estava na área, acendeu a luzinha e disse, foi esse cara. E foi fazer a busca na casa do David. Queridos e queridas, quando chegou na casa do David, qual foi a surpresa da polícia quando achou tonéis cobertos com roupas femininas? Quando a polícia tirou essas roupas, dentro haviam ossos. Haviam passado mais de 20 anos do desaparecimento das meninas. E a polícia chamou mais viaturas e vieram investigadores e levaram para a perícia. E o David já foi conduzido para a delegacia para prestar maiores informações. E qual foi a surpresa quando saiu o resultado da perícia, que não eram ossos humanos, eram ossos de animais? Voltou novamente a estaca zero o caso da Pamela e da Cherry. A polícia, por mais que a polícia tentasse resolver, tivesse vontade, tivesse, sabe, fazendo de tudo, mas não tinha como, não tinha resposta. As meninas simplesmente haviam desaparecido, evaporado. Vocês lembram do caso do Marco Aurélio? Marco Aurélio está desaparecido. A gente falou aqui no canal já sobre o caso Marco Aurélio. É um caso diferente do caso da Cherry e da Pamela, porque o caso da Pamela e da Cherry é um caso que vai ter solução, vai ter resposta. Mas o caso do Marco Aurélio não tem, e tantos outros também que não tem resposta ainda. E chegou 30 anos, essas meninas saíram para uma festa e desapareceram no caminho sem pista alguma. 40 anos sem pista alguma. As famílias eram as únicas que estavam presas a esperanças de um dia, se possível, haver resposta. De um dia, se possível, haver solução. E a ajuda veio da natureza. Por incrível que pareça, quem resolveu esse caso foi a própria natureza. A meteorologia resolveu e respondeu. O nível do rio começou a baixar, começou a descer. Desceu e um certo dia um pescador, no ano de 2014, estava fazendo o seu trabalho de sempre, ali nas imediações do rio, e ele viu, meus queridos, um pneu para cima de carro. E ele chegou mais perto para investigar, foi quando ele confirmou que era um carro. Então foi dado o brado que havia um carro com os pneus para cima embaixo da ponte. A gente está entendendo que já passaram 40 anos do desaparecimento de Cherry e Pamela. Então era outra geração, já eram outras pessoas. O caso era um caso que virou um caso fantasma. Esses casos que todo mundo fala, olha, já ouviu falar na história não sei quem do banheiro, de não sei quem da onde. Eram histórias que ficção para muita gente. Mas quando a polícia soube, já eram novas equipes. Será? Chegaram. O guincho tirou o carro de dentro d'água. E qual foi a surpresa quando abriu o carro? O carro estava ativado na terceira marcha e um pneu furado. Bolsa, documento, fotos e 2 corpos. Leva para a perícia os corpos. E pouco tempo depois foi confirmado, era sim o corpo das adolescentes Cherry Miller e Pamela Jackson. E qual não foi a surpresa para a família? Mas que família? Já havia passado 40 anos, eram outras gerações. O pai da Pamela havia esperado 103 anos
por respostas. Foi morrendo os pais das meninas, os parentes mais velhos, né, foram morrendo e ninguém tinha resposta, a resposta não chegava. Nos 10 primeiros anos, 20, 30, 40 anos, o pai da Pamela era o único que restava vivo dos 4 pais. E ele esperou 103 anos e morreu 1 ano antes da descoberta dos corpos. Haviam irmãos e a família ficou chocada porque essas meninas estavam dentro desse carro, dentro d'água. E veio a resposta e a perícia respondeu e confirmou. Olha, no momento que elas estavam seguindo atrás do carro dos meninos, o pneu do carro furou. No momento que furou, o carro virou e caiu dentro d'água. Já caiu com os pneus para cima e elas ficaram presas nas ferragens e morreram ali afogadas. Que trágico, que triste. A vida não é feita só de flores, a vida não é feita só de primavera. A vida é feita de realidade. E a realidade foi assim, ó, jogada na cara da família, jogada na cara das pessoas que tinham perguntas. Mas às vezes a realidade a gente tem que pegar, receber e transformar numa resposta. A resposta às vezes nos traz uma clareza que a nossa visão não está preparada. O pneu havia furado, o carro havia capotado e caído dentro da água do rio, pneus para cima, polícia passou, polícia veio, perícia passou, buscas, voluntários, família, todo mundo passou por cima. Sabe quando você está procurando um objeto e você vai e volta, e o objeto está ali na tua frente, você não vê. Ai, é uma cobra, vai te picar e você não viu? Do mesmo jeito, eles passaram várias vezes por aquela ponte, mergulhadores, até que um sonar altamente tecnológico, já haviam passado 40 anos, foi que finalmente confirmou não só o carro de Pamela e de Chelsea, mas 2 carros também. Haviam outros carros que haviam tido o mesmo problema. Carros até da década de 60, 50 anos de desaparecido. O caso de Pamela e da Chelsea não respondeu só a pergunta do caso delas, respondeu a pergunta de outros desaparecimentos também. Vai no comentário e diz: o que é que você achou? Existe um caso, existe um fato, existe uma dúvida que você tenha, que não está sanada. Você diz: Lina, eu queria saber o que haveria de ter sido com tal caso, com tal evento, com tal fenômeno. Pamela e Chelsea saíram para uma festa, mas infelizmente não chegaram ao destino da festa. A morte encontrou com elas no meio do caminho. E a resposta chegou para as famílias 40 anos depois. O vídeo de hoje, falamos que falaria sobre respostas. Às vezes a resposta é dura, mas ela é sempre necessária. Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado, refletido. A vida é um arco-íris, é um mar de rosas, sim. Mas a realidade às vezes dá um saborzinho picante e nem tão doce. Beijo, se cuidem, Deus abençoe e agregue na vida de vocês paz, proteção e sabedoria. Até a próxima.